Sétimo ano, vamos começar a aula, capítulo 4. Estou aqui no meu microfonezinho, todo artista. Ô menino, tá vendo? Capítulo 4, Renascimento e Humanismo. Renascimento e Humanismo, seguindo nossos estudos. Vou contextualizar para vocês, fazer uma aula bem breve, para não ficar cansativo, e vocês vão acompanhando no livro aí, viu? Capítulo 4, página... Essa aí. Vamos lá, contexto. Antes de a gente começar esse capítulo, você lembra que na Idade Média, a gente estudou no capítulo anterior, que teve inovações tecnológicas, teve as universidades, né? A ascensão da burguesia, as cidades cresceram, as artes tiveram mais força, e todo esse cenário ajudou a que nesse período entre o século 14 a 16 tivemos um movimento chamado Renascimento. E o Renascimento que foi? Essa ruptura com a Idade Média, segundo os renascentistas, né, segundo o que eles diziam, era romper com a ideia que se tinha durante a Idade Média, aquela ideia teocêntrica, que Deus é o centro de tudo, que a igreja dominava. E os renascentistas tinham essa proposta de fazer um contraponto a isso. Eles até diziam que a Idade Média era a Idade das Trevas, né? Essa é a ideia que eles tinham em relação à Idade Média, que vigorou desde a queda do Império Romano até aquele período. Então temos as características desse movimento renascentista, que foi a primeira, podemos dizer, a valorização do passado greco-romano. Valorização do passado greco-romano. A segunda característica é o antropocentrismo, que justamente é essa ideia de que o homem agora é o centro, não mais a ideia de que tudo converge para Deus, mas que o homem agora seria o centro. O individualismo, não na questão do indivíduo como ser egoísta, mas o individualismo como você ser uma pessoa criativa, você também ter sua liberdade de criar, de dar suas ideias. E uma nova visão de mundo. Né? O tempo, na Idade Média, tudo que era feito convergia para Deus, segundo o pensamento dominante. E já nessa nova visão, o tempo já seria para o ser humano criar, para o ser humano ter novas ideias, para o ser humano cada vez mais poder transformar a sociedade. Então era esse o sentido. E o humanismo? O humanismo foi esse movimento intelectual que valorizava os antigos, a filosofia grega, os escritos romanos, a arte romana, a arte greco-romana, vamos dizer assim. Rejeitava a cultura vigente, a cultura atual, como falei, sempre ligada à igreja. Não que todos os filósofos, todos os pensadores renascentistas fossem ateus, mas que contestavam a ideia, né? Contestavam as escrituras, a interpretação das escrituras, e também queriam interpretar a seu modo de ver, não só deixar nas mãos da igreja, ou padres, bispos, religiosos, mas também intelectuais pudessem dar sua opinião, vamos ser mais claros. E o Renascimento teve um lugar específico que começou a aflorar. Esse lugar, a Península Itálica. Nasceu na Itália, especificamente nas cidades de Milão, Florença, Bolonha e Siena. Essas cidades tiveram grande influência no Renascimento. E o que se pode dizer além disso? Os líderes dessas cidades, os governantes, eram ricos, poderosos, e queriam criar novas imagens sobre sua pessoa, né? Também a vaidade aí bem alta, e sobre a sua cidade. E com isso eles foram financiando artistas, e o microfone aqui só caindo, rapaz, né? Artistas, pintores, escultores, para produzirem sua imagem, as paisagens da cidade, cada vez mais de formas mais aperfeiçoadas. E isso ajudou com que a arte crescesse, com que a arte fosse mais bem valorizada. E essas pessoas que financiavam e valorizavam a arte eram os mecenas, chamados de mecenas, que é justamente essas pessoas que valorizavam as artes. Então lembre desse nome, viu? Mecenas.
E vamos seguindo, o que é que a arte teve de diferente nesse momento, que não tinha antes? Podemos dizer, o realismo na paisagem e na produção de imagens do ser humano. Os pintores, os escultores. Então, o realismo foi esse esforço para representar as coisas como elas são. E para isso, eles estudavam geometria, matemática, anatomia, para bem melhor representar nas suas pinturas, nas suas obras, com maior proximidade ao ser humano ou lugar, a paisagem que queriam fazer. Entendido? Essas matérias, geometria, matemática e anatomia ajudavam nisso, né? Esse estudo para que a arte fosse mais bem feita. Uma segunda técnica, o desenvolvimento da perspectiva. Desenvolvimento da perspectiva. O que é perspectiva? Então, um quadro aqui reto, quadro reto, e a perspectiva é o seguinte: transmitir a sensação de profundidade numa superfície plana. Vou mostrar a vocês aqui duas imagens, uma pintura sem a perspectiva, sem a técnica da perspectiva, e uma com a perspectiva. Ó, sem perspectiva. Vai aparecer aqui, acho que todinho no quadro. E agora uma imagem com perspectiva. Você percebe que a imagem com perspectiva dá aquela noção de que tem uma cor na frente, outra mais para trás, outra lá no fundo. Esse tipo de técnica não tinha até esse momento. Eles desenvolveram isso nesse período. Hoje você vê tranquilo, computação gráfica, você vê tanta coisa hoje, mas foi nesse momentinho que começou, digamos aí, a computação gráfica, né? Você que faz coisas aí como é que chama? No CorelDRAW, né? Essas coisas de computador, que é a linha para ali, linha para cá. Lá naquela época, no Renascimento, grandes pintores como Leonardo da Vinci e outros começavam a fazer isso. Então, foi nesse período. Temos o realismo e a perspectiva. Vamos agora destacar as fases do Renascimento. 3 fases para destacar. Primeira, o Trecento, foi no século XIV, que foi a transição justamente do período medieval para o Renascimento, né? As artes começando a aflorar. O Quatrocento, que foi no século XV, e o Cinquecento, século XVI, esses 3 períodos. De cada período a gente pode destacar alguns nomes, né? No primeiro, no Trecento, a gente pode dizer que a gente pode citar, melhor dizendo, Dante Alighieri, que fez uma poesia, um grande poema chamado A Divina Comédia, de Dante Alighieri. E Giotto di Bondone, pintor também da época, é um nome que pode citar nesse momento. No 400, a cidade de Florença foi o principal lugar de arte nesse período. Florença, na Itália. Destaque para quem? Ou melhor, o nome é complicado, é italiano, Filippo Brunelleschi, esse se pronuncia, que o italiano tem uma linguagem diferente. E foi escultor, arquiteto, então grandes artistas, grandes intelectuais surgiram nessa época, né? Também o Donatello, um dos primeiros escultores do Renascimento, foi o Donatello. Terceiro período, que foi o Cinquecento, Florença já não é mais aquela cidade onde a Florença é a bambambam, não, já não é mais Florença. Agora é Roma. Roma consegue uma ascensão nessa parte, com destaque a alguns artistas como Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, ou a Santa Ceia. Leonardo da Vinci fez esses quadros que até hoje aí são patrimônio mundial. E também tem o Rafael Sanzio. E o outro também pintor, né? Michelangelo. Michelangelo foi o pintor que pintou o teto da Capela Sistina, lá no Vaticano. Ele trabalhava para o Papa, né? Para a Igreja Católica. Trabalhava para todo mundo, mas essa foi uma das principais obras que marcaram sua carreira, a de Michelangelo. É o teto da Capela Sistina, em Roma. Vou até ver se eu tenho uma foto aqui. Acho que eu tenho aqui, ó. Teto da Capela Sistina, que o pintor foi Michelangelo. Vamos seguindo, né? Mais para frente, já chegando perto do final do nosso capítulo, também temos falar um pouco sobre a expansão do movimento renascentista.
Da Itália saiu para Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, mas podemos citar aqui vamos separar aqui 4 lugares, com os 3, melhor dizendo, com seus respectivos nomes de destaque. Portugal, temos Luís Vaz de Camões, que foi um escritor português que criou o poema Lusíades, os Lusíades, para homenagear o povo português. Né? Na Espanha tivemos o Miguel de Cervantes, que fez a história do Dom Quixote. E em Inglaterra temos um muito conhecido, você pode não lembrar o nome dele, mas sabe qual foi a obra dele. Vou dizer primeiro qual foi a obra. Romeu e Julieta. Quem foi que criou essa obra? William Shakespeare. Então esse é o inglês, também um nome da época do Renascimento. Tá bom, vamos aí para frente. Terminando o nosso capítulo, você também vai acompanhando. Eu estou fazendo aqui bem pontual, estou fazendo um resumo do capítulo, viu? Tem que dar uma lidazinha. E lembrando que a gente vai depois corrigir esse capítulo com mais outro vídeo. Mas vamos seguindo aqui para os finalmente do capítulo. Os cientistas dessa época, vamos citar 2, né? Teve mais alguns, mas 2 têm muita relevância. Primeiro, Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria do heliocentrismo. O que é heliocentrismo? É aquela teoria de que o Sol é o centro do sistema solar e todos os planetas giram ao seu redor. Criou essa teoria, que até esse momento os doutores e cientistas dessa época tinham o geocentrismo, quer dizer, a Terra é o centro e tudo gira em torno da Terra. Sol, Lua, as estrelas. E Nicolau Copérnico apresentou a teoria, com base em observações, que a Terra ela também girava e o Sol que era o centro. Mas só depois de mais ou menos 100 anos, se não me engano, se não falha a memória, foi que Galileu Galilei, outro grande nome, grande cientista, através do telescópio que ele criou, ele conseguiu comprovar a teoria de Nicolau Copérnico, que realmente a Terra ela gira em torno do Sol, dando força assim à teoria heliocentrista, ou heliocentrismo. Pena que Galileu Galilei foi julgado no Tribunal de Inquisição e teve que negar sua teoria, porque o pensamento da época era outro, era que a Terra era o centro, né? Galileu teve que negar para não ser preso, para não ser morto, né? Pelo Tribunal de Inquisição. Mas logo depois, anos à frente, a teoria foi aceita e hoje a gente sabe que é assim, né? A Terra gira em torno do Sol, não é o centro. A Terra faz parte de um grande sistema que gira em torno do Sol e muito mais. Mas é assunto para física, para ciência, né? Vamos para a história. Então, ferrou, é só isso mesmo. Até aí nosso capítulo encerra, não é um capítulo tão grande. A gente vai fazer aqui o seguinte, vamos dar uma olhadinha nos exercícios, são 5 questões só. Tenta responder aí, dá uma lidazinha, volta o vídeo, bota para trás, para frente, para o que você quiser. Semana que vem eu vou fazer outro vídeo, me acompanhe, outro vídeo para o 7º ano, corrigindo a atividade. Viu? Então vamos corrigir a atividade na próxima semana. Deixa vocês meu abraço e só o filé, estude, fique em casa, viu? Relaxe. Quando parar de estudar, aí vocês vão, assistem um filmezinho, jogam seus Free Fire e vamos para frente. Abraço!